continua na conceituação firme do fato e na clara evidência da comunicação. Na doutrina espírita, há dois conceitos elucidativos, o da sobrevivência da alma e o da comunicação dos espíritos. Qual é a religião que traz esta mensagem segura e eivada de exemplos? Qual é a que traz a certeza da sobrevivência, a certeza de que a comunicação é possível? Não queremos dizer que o Espiritismo seja a única religião verdadeira, mas é a única a afirmar e comprovar, por exemplos e circunstâncias, que aqueles que nos são caros jamais desaparecem. A doutrina espírita mostra-nos esses entes com as suas características principais, acreditando-lhes a manutenção da personalidade. Traz-nos a noção exata de que eles continuam a ser o que foram enquanto encarnados. Acrescenta fato auspicioso: essas almas vivas, com suas características, também se aprimoram, nunca regridem. Qual é a religião ou filosofia que nos traz esse conforto? Qual é a que nos faz entender a sobrevivência e a firmeza do mundo espiritual? A doutrina espírita mostra à sociedade, através da mediunidade, que os espíritos criam as suas cidades, locais para a sua vivência. Também é da doutrina espírita esta conquista, a visão de que os espíritos se reúnem em comunidades próprias a fins escolares, hospitais, etc., sempre objetivando atender aos que chegam e preparar o retorno dos que cumpriram a etapa espiritual. É da doutrina consoladora, de apoio, de paz, que mostra que ganhamos o mundo espiritual de acordo com a nossa atividade no bem nas sucessivas reencarnações. Mostra-nos o mundo espiritual firmemente plantado na lógica. Mostra-nos os mortos, os que se foram, em comprovação da palavra de Jesus, quando nos dizia que iria preparar-nos lugar no plano espiritual. Quantos entes queridos que saem do plano carnal e criam espaço nas cidades em que se abrigam para os que ficarem e um dia para lá retornarão. São pais que dizem aos seus filhos, parentes que dizem a parentes que não se desesperem. Religião consoladora, religião de paz, formosa religião, que convoca os vivos a permanecer vivos, sem antecipar a morte, que os afastaria dos entes queridos, a viver para crescer espiritualmente, a lutar, trabalhar, orar, silenciar, progredir. Kardec sintetiza o movimento perpétuo das almas: nascer, viver, morrer, renascer ainda outra vez. Esta é a lei. Apesar das críticas de alguns, estas palavras se aplicam perfeitamente à ideia do codificador. Certifiquemo-nos de que as nossas lágrimas não são de desespero, e sim de paz. Acreditar aos que se foram, a vida é suprema conformação às leis de Deus, é suprema consolação. Eis o que vos deixamos para meditar desta tarde, para a meditação desta tarde. O irmão Leon Denis, do livro Em Torno de Leon Denis, da editora Celde, na Psicofonia de Altivo Panfiro. Então agora, meus irmãos, após essa leitura reflexiva, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de infinita misericórdia, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, desses amigos espirituais que nos envolvem em vibrações de amor, nós queremos te agradecer antes de tudo por mais esse dia de vida e pela oportunidade dessa casa espírita trazer tanta elucidação para nós em torno da vida espiritual, em torno das tuas leis. Abençoa sempre, Senhor, os nossos propósitos em cada vez mais, estudando a doutrina espírita, encontrar sempre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Abençoa o nosso irmão Hélio, que irá nos dirigir o pensamento na noite de hoje. E durante os passos, os nossos irmãos Jefferson também nos falará sobre o teu Evangelho.
sempre então na certeza do teu amor, do teu amparo, em nome de Kardec, de Leon Denis, desses amigos espirituais que nos envolvem em suas vibrações, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciado a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos companheiros, às 19h30, às segundas-feiras, nós estudamos o livro dos médiuns. E hoje falaremos não do livro dos médiuns, mas da palestra sobre o dia de finados, que está pela condução do nosso irmão Hélio. Então vamos envolvê-lo com bastante amor, com bastante carinho, e que Deus o ilumine. Boa noite a todos. Que sejam as nossas primeiras palavras de profundo agradecimento a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais, por aqui estarmos, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade desse convívio amigo entre todos nós encarnados e, por que não dizer, convívio amigo entre nós encarnados e esses amigos espirituais que aqui estão junto a nós sempre nos ajudando, orientando, sustentando. Esta semana, aqui no Centro Espírita Leon Denis e em muitos outros centros, devido ao dia de finados, dia 2 de novembro, os centros espíritas preparam então palestras elucidativas, palestras consoladoras, palestras para que nos lembremos, né, do dia de finados. Na grande maioria das vezes, o dia de finados é assim um dia muito triste, muitas pessoas ficam bastante fechadas, pensando nos seus entes queridos, nos seus parentes que já estão no mundo dos espíritos. Então, esse dia 2 de novembro, a semana que antecede, é bastante assim, uma semana, uma atmosfera, vamos assim dizer, para algumas pessoas, uma atmosfera assim bastante fechada, circunscrita, as pessoas até não sorriem. E isso se dá aqui, na grande maioria das vezes, aqui no Brasil. Em outros países, como por exemplo o México, por exemplo, o Dia dos Mortos, Dia de Finados, é um dia de muita alegria. Não que os mexicanos não sentam saudades, não sintam respeito pelos seus entes queridos, mas é uma semana, é um dia em que há uma série de brincadeiras, vamos assim dizer, comemorando o Dia dos Mortos. É importante que a gente saiba que Leon Denis, por exemplo, no livro Depois da Morte, ele diz que foram os gauleses, né, que primeiramente comemoravam o Dia dos Mortos. E essa comemoração era feita no dia 1º de novembro, e não no dia 2 de novembro. E essa comemoração, ou essa prece que os gauleses faziam para os seus antepassados, para aqueles que tinham falecido, eram realizadas nas residências. Os gauleses, eles não honravam, vamos assim dizer, os cadáveres. E isso está lá no livro Depois da Morte. É importante que todos, que nós possamos ler para entender isso. Os gauleses, eles acreditavam na reencarnação, tinham certeza absoluta de que a vida continuava. E tem aspectos até interessantes. Leon Denis conta que eles emprestavam dinheiro para que pudesse ser pago na outra encarnação, com tanta certeza que tinham da continuidade da vida.
não honravam os cadáveres nas lutas, nas batalhas, eles não honravam aquele homem que tinha falecido durante a batalha, deixava o corpo lá no chão. E isso era bastante estranho, por exemplo, para os romanos, que homenageavam, honravam aqueles chefes, aquelas pessoas que lutavam pela sua pátria. O próprio Leon Denis nos conta que eles mandavam recado para os moribundos, dizendo alguma coisa para aqueles que já tinham falecido. Diga a fulano que eu estou bem, pergunte a ele como ele está. Recado para aqueles que estavam prestes a desencarnar, eles então perguntavam, mandavam um recado para que aquele recado, aquela conversa fosse levada àqueles que já tinham desencarnado, com tanta certeza que eles tinham que a vida continuava, com tanta certeza que eles tinham da reencarnação. Mas no nosso meio cristão, foram, desde as primeiras, desde o primeiro século, que os cristãos rezavam, oravam nas catacumbas para os seus mortos, desde o século I. E a Igreja Católica, desde o século V, no século XII, no século XIII, os papas Francisco e outros obrigavam para que as igrejas designassem um dia para se rezar para aqueles que tinham partido, aqueles que morreram. E designaram não o dia 1º de novembro, mas designaram o dia 2 de novembro, porque no dia 1º de novembro a igreja comemora o dia de todos os santos. Então, no dia 2, após de se rezar, orar pelo dia de todos os santos, rezava-se, a igreja orientava, rezava-se por aqueles que não eram santos, por aqueles que, nossos amigos, parentes, que tinham desencarnados. E para nós espíritas? Para nós espíritas, como nós devemos encarar o dia de finados? Como nós encaramos, como nós vemos o dia de finados? A certeza da continuidade da vida, e Leon Denis nos fala bem isso nessa página que tem no livro Em Torno de Denis, né, editado aqui pelo Celso, a certeza da continuidade da vida, a certeza da comunicabilidade entre os chamados mortos, os desencarnados, nos faz, ou pelo menos deveria fazer, com que nós agíssemos de modo diferente, como muitos de nós agimos. É necessário ir aos cemitérios? É necessário, nesse dia, eu ir ao cemitério para orar, rezar pelo meu ente querido? A gente sabe que não. Não é necessário nós irmos ao cemitério, rezar, orar pelo nosso ente querido. É condenável ir lá? Não. Claro que não. Se a pessoa sente vontade de ir lá, se ela ainda não compreendeu ou não entendeu que lá no cemitério, no túmulo, aquele ente querido não está mais, e graças a Deus não está mais lá. Imagina se o nosso ente querido, 20 anos, 30 anos, 1 ano, está lá preso junto ao que restou do corpo físico. E o que resta do corpo físico? Os ossos. Então imagina se o nosso ente querido está lá. Então não há necessidade de nós irmos ao cemitério, orarmos,
rezarmos pelo nosso ente querido. Se quisermos ir, se tivermos vontade, se nos sentirmos bem indo lá, tudo bem, vamos até lá. Mas não há necessidade. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar. Quantos dias temos no ano? 365 dias e algumas horas, né? E 6 horas. Então eu só vou lembrar do meu ente querido num dia só. Só no dia 2 de novembro é que eu vou lembrar do meu pai, da minha mãe, do meu ente querido, da minha filha, do meu parente que desencarnou. É só nesse dia que eu vou lembrar dele. E o que nós devemos nos lembrar? O que devemos lembrar daquele nosso ente querido que já partiu? Nunca podemos esquecer que hoje estamos aqui encarnados, não é? Mas amanhã poderemos não estar. Então nós é que seremos os desencarnados, os chamados mortos. E o que nós gostaríamos que lembrassem de nós? O que eu gostaria, quando eu estiver no plano espiritual, que se lembrem de mim? Aí vamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Eu vou julgar? Eu vou condenar? Eu vou ou eu vou compreender? O que eu devo lembrar? O que eu gostaria que lembrassem de mim no plano espiritual? Aquele fato, aquele ato que eu errei? Aquilo que eu não agi corretamente? Ou eu vou querer, ou eu gostaria que lembrassem de mim nos bons momentos, as boas ações, daqueles momentos felizes que nós passamos. Há muitos anos atrás, bastante tempo mesmo, a minha mãe ficou muito doente e desencarnou. Eu era muito jovem ainda, ela também era jovem, eu era muito jovem ainda. E aqueles momentos que passamos juntos, aquela angústia toda, e eu ficava pensando naquele momento. Fizemos uma prece para ela, tão doentinha que ela estava, eu, meu pai, junto ao seu corpo ainda encarnado, bem debilitado, fizemos uma prece para que ela partisse, para ela desencarnasse. E aquilo ficou na minha mente, mesmo depois de algum tempo, eu já era espírita, jovem ainda, mas bastante espírita já, e aquilo ficava na minha mente. Até que, determinado dia, pedindo ajuda ao plano espiritual, me veio esse exato pensamento. Mas você vai lembrar dela só nesse momento? Você vai lembrar dela só nesse momento de dor? Naquele momento, uma coisa que ela passou galhardamente, como espírito encarnado, mas você vai lembrar dela só desse fato? E isso fez com que eu mudasse, passo isso para vocês, passei a pensar nela, a vivenciar nela, aqueles momentos alegres que passamos juntos, aqueles momentos alegres que vivemos juntos, todos os exemplos que ela me deu como mãe, como mulher, como espírito que é. Então nós devemos nos lembrar dos nossos entes queridos, não achando que o meu ente querido é um santo agora. Não, meu ente querido não fez nada de errado. Não, claro que não. Eu sei que todos nós ainda estamos numa fase de
de muitos erros, de alguns acertos, de muitos erros. Então eu vou lembrar do meu ente querido naqueles momentos felizes que eu passei junto a ele. Aqueles momentos felizes que vivemos juntos, que vivenciamos juntos muitas ações. Mas eu repito, eu vou lembrar dele somente no dia 2 de novembro? Eu não sei que ele está vivo? Eu não sei que ele continua a viver? E que quantas vezes eu pensando nele, eu sinto um arrepio, eu sinto a presença, eu vejo um vulto, eu sinto a presença do meu ente querido junto a mim. E todos nós podemos ter a certeza absoluta de que quando isso acontece, o nosso ente querido está junto a nós, está nos ajudando, orientando, sustentando, dizendo para nós, olha, estou vivo. Dizendo para nós, pense em mim com amor, com carinho, com compreensão. Desculpe, esqueça, entre aspas, os erros que eu cometi. Não julgue. E nós temos muita facilidade de julgar o nosso próximo. Não só o nosso ente querido, os chamados mortos. Não só o ente querido, mas um outro espírito que sabemos já no plano espiritual e que nós julgamos com muita facilidade. Então nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Lembrar desse ente querido com amor, com carinho, com compreensão, não julgando, lastimando algumas vezes, claro, lastimando os erros que esse ente possa ter cometido. Mas não julgar. Nós julgamos com muita facilidade. E pior do que isso, julgamos e condenamos com muita facilidade o nosso próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. Mas de qualquer maneira, essa semana, as pessoas passam a pensar um pouco mais no seu ente querido. Pensar um pouco mais naqueles que desencarnaram. E Leon Denis diz assim para nós: conforta-nos saber que esta instituição mantém o trabalho evocativo dos mortos. Eles estão presentes sempre, nunca ausentes de todos os que lhes buscam a mensagem de apoio e de paz. Aí, mais adiante ele fala, na doutrina espírita há dois conceitos elucidativos, o da sobrevivência da alma e o da comunicação dos espíritos. No próximo domingo agora, no dia 4, vamos fazer a nossa prece de finados. É só nesse dia que devemos fazer a prece? Não. Mas, seguindo a tradição, vamos fazer, em todos os centros espíritas acontece isso, a prece de finados. E o que acontece? O que normalmente acontece? Devido ao nosso pensamento, chamamos pelo nosso pensamento muitos espíritos, amigos, parentes, para virem até o centro. E através da mediunidade, através da comunicabilidade entre os desencarnados e nós encarnados, há um momento na nossa reunião em que
os benfeitores espirituais da casa dão sempre uma mensagem inicial e alguns espíritos já desencarnados, na grande maioria que foram trabalhadores da casa, eles vêm se comunicar dizendo como estão passando. Então, na nossa cabeça, sempre está assim: como será que está o papai? Como será que está a mamãe? Como será que está o meu ente querido? E o Dr. Hermann, um dos benfeitores dessa casa, nesse livro aqui, Palavras do Coração, volume 1, ele nos traz três mensagens, exatamente falando para nós sobre isso. Como estará o meu ente querido? Na lição Em Tudo a Misericórdia Divina, na página 101, diz assim Dr. Hermann para nós: muitas vezes o coração encarnado pergunta como estão os seus afetos, que acabaram de passar para o mundo dos espíritos. E as indagações se sucedem. Como que desejando uma explicação definitiva para o problema da saudade, para o problema da dor. No que se refere? Aí o Dr. Hermann começa a nos dizer, com bastante sabedoria, como estão os nossos entes queridos, sem dizer para nós decisivamente: fulano está assim, ciclano está assim, ciclano está assim. Diz assim: no que se refere aos espíritos bons, aqueles que, enquanto encarnados, praticaram todo o bem que podiam, espontaneamente, diremos que tais almas se encaminham com paz e tranquilidade na direção dos seus pousos naturais. E Leon Denis nos fala exatamente isso nessa página de hoje. Aqueles, aí ele diz assim: perfazendo a maioria que passaram pela terra, como ondas do mar que vão e vêm, quase sempre precisam reformular ideias, corrigir impressões, modificar conceitos, melhorar seu padrão espiritual para poderem alcançar o núcleo a que estão destinados. Muitas vezes mesmo, essas almas passam por situações difíceis, já que tiveram compromissos agravados em função de gestos impensados, atitudes desencontradas, palavras ditas com o objetivo de ferir. Outras vezes são almas que apenas foram intransigentes, em nada procurando facilitar a vida do seu próximo. Esses espíritos muito têm a sofrer, e se não houver um sincero arrependimento da parte deles, passarão por estágios dolorosos e demorados para que possam atingir o nível de bem de que precisam. Outros ainda são aqueles espíritos que, inferiores de modo algum, se candidatam ao progresso. Neles, o mal é comum e permanente, sendo-lhes preciso dores, sofrimentos e lágrimas. Estagiam obrigatoriamente nas regiões dolorosas, para que aprendam a ver o quanto de mal fizerem. Em todos os casos, no entanto, há a misericórdia de Deus funcionando, há a bondade maior sustentando, há a corrigenda com o objetivo de elevar em todos a presença de Deus e a figura de Jesus como marcas indeléveis nos corações, para que, amparados pelo amor de Deus, pelo Mestre Jesus, todos se sintam como se encaminhando na direção do progresso e da paz. Se de algum modo alguém tiver saudade de um ente que se encontre na espiritualidade e deseje saber como esse espírito está, indague da sua própria lembrança como ele foi e terá noção de como ele está. E esta pergunta adicione-se à noção da misericórdia de Deus e saberá seguramente onde
cada um está. Quando nós desencarnamos, a doutrina espírita nos passa isso. Quando nós desencarnamos, nós somos recebidos, os espíritos medianos, somos recebidos pelos nossos entes queridos, que vêm nos dar as boas-vindas para a entrada do mundo, no mundo espiritual. Somos levados, dependendo de como estamos, para hospitais, somos levados para colônias, somos levados para locais em que podemos, para que possamos nos preparar, para que possamos tomar até conhecimento de que já estamos desencarnados. E existem colônias espirituais, existem hospitais, a doutrina espírita nos passa isso fartamente, os livros de André Luiz nos passam isso fartamente, de como o espírito recém-desencarnado, ele é transportado para algum local para que ele possa ser melhor consolado, orientado, sustentado, até para esclarecer ele da sua nova condição, esclarecer ele que agora ele está no mundo espiritual. E esse tempo de permanência do espírito sendo consolado, orientado, sustentado, vai variar muito de acordo com o que o espírito fez quando encarnado. Leon Denis nos deixa bem claro isso aqui, para aqueles que foram bons, aqueles que fizeram bem, eles têm um tipo de recepção, um tipo de local para ficar. Mas aqueles que foram reiteradamente maus, aqueles que foram intransigentes, aqueles, como ele diz aqui, como ele diz assim, na grande maioria de nós todos, né? Interessante, eu vou ler esse pedacinho outra vez. Ele diz assim: aqueles que, perfazendo a maioria que passaram pela terra como ondas do mar, que vão e vêm, quase sempre precisam reformular ideias. A grande maioria de nós, um dia nós somos bonzinhos, um dia nós somos mauzinhos. Um dia nós somos bonzinhos, um dia nós somos mauzinhos. E nessa alternância, como o Denis nos fala, ondas do mar que vai e vem, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as oportunidades que eu tenho de estudar, de aprender, de praticar o bem? E eu nunca posso esquecer, como dissemos no início, e os Espíritos passam para nós, amanhã serei eu. Amanhã, não quer dizer que seja amanhã não, tá, gente? Isso é força de expressão. Amanhã, pode até ser também, né? Pode ser até hoje à noite, quantas vezes. Estava conversando com um amigo, funcionário da casa espírita também, ele falou assim, o senhor que vai fazer a palestra hoje à noite? Eu falei, sou eu sim. Sabe que meu avô, quando fez a palestra dele, de noite ele desencarnou? Eu falei, poxa, vira essa boca para lá, cara. Não, foi sério, meu avô, ele era dirigente de uma casa espírita. Eu falei, caramba. Ele fez a palestra de dia, de noite, teve um infarto e desencarnou. Não sei o que vai acontecer comigo. Eu espero que não seja assim não, que eu não gostaria de desencarnar ainda. Sou muito jovem ainda, né? Todo mundo diz isso, né? Sou muito jovem ainda. Mas a gente não pode nunca esquecer que amanhã serei eu. Seremos nós. Nós que estaremos sendo lembrados pelos nossos entes queridos. Ah, o Hélio. O que o Hélio fez? Ah, o Hélio era tão bonzinho. Não, o Hélio também era chato, o Hélio era isso. E o Ricardo? Bom, o Ricardo era mais chato ainda. Quantas coisas boas ele fez, mas quantas coisas ruins também fez. Então nós vamos ser lembrados.
E eu tenho que me perguntar, como eu estarei quando estiver desencarnado? Aí Dr. Hermann nos responde. Olha o que ele nos diz. É interessante. O Dr. Hermann, quando as mensagens que foram juntadas nesse volume, foi o primeiro volume, desse volume 1 dessa coleção, Palavras no Coração. E muito interessante, porque as mensagens que foram colocadas aqui foram mensagens, exatamente 3 mensagens, eu vou ler alguns trechos, falando exatamente sobre esse momento dessa semana, falando sobre finados. Então diz assim para nós, Dr. Hermann, na mensagem titulada A Vida no Além, diz assim para nós: aqueles que têm o sentimento aflorado procuram naturalmente com emoção os que partiram. Não é isso que fazemos? O sentimento da saudade, a ausência física e as sensações de desamor, a falta de proteção, muitas vezes aparecem trazendo complicações para o dia a dia dos que ficam. Os que partem, entretanto, levam consigo a emoção da busca do novo lugar para viver, das surpresas que vão aparecendo diariamente e do convívio com aqueles que os antecederam, que já estão no plano há muito tempo, construindo um lugar onde morar no mundo dos espíritos. São surpresas muito agradáveis. E Leon Denis fala exatamente isso aqui nessa página, e a doutrina espírita nos passa ainda com aquilo que Jesus nos disse: vou preparar um lugar para vós. Então os nossos entes queridos, aqueles amigos, pai, mãe, o nosso ente querido, aquele que é o nosso amigo, muitas vezes ele está preparando um lugar para nós. Quem leu o livro Nosso Lar, quem viu o filme, lembra perfeitamente de toda essa imagem dos espíritos formando lares, locais para aqueles recém-desencarnados pudessem se sentir bem. Aí ele diz assim, Denis não, Dr. Hermann: para os que estão chegando ao outro lado, a vida assume caracteres novos, amizades, lugar de paz, sentimentos que vão sendo corrigidos, esquecimento daquilo que pertence exclusivamente à terra e busca de valores diferenciados. Nessa luta e nesse aprendizado, o espírito recém-chegado ao mundo invisível sente, a maior parte das vezes, o desejo de ir avante, porque a sede do desconhecido e do saber se somam e fazem com que a alma siga adiante. Como âncora, como prendendo, entretanto, existem as saudades daqueles com quem conviveram. Como força corrosiva, existem as dores provocadas pelas coisas erradas que aqui se fizeram. Por isso, as almas recém-libertas vão logo para longe, para o mundo superior dos invisíveis, e, se não esquecem dos que ficam na terra, deixam-nos em suas lutas, mas seguem para adiante, como quem busca novas fontes de saudades. Quantas vezes as pessoas escrevem para o plano espiritual, perguntando como estão seus entes queridos, e mesmo no atendimento fraterno, as pessoas conversando, ficam pensando no papai, na mamãe, naquele ente querido, como que prendendo esse espírito à terra, lastimando. Como é que vai ser de mim? Você partiu. Esquecendo que aquele espírito, cumpriu com a sua missão. Agora ele partiu para o mundo dos espíritos e tem uma nova etapa, uma nova etapa de vida, e vão continuar vivendo, estudando, trabalhando, aprendendo, progredindo, como os espíritos nos dizem. E nós que aqui ficamos, devemos pensar no nosso ente querido, não
prendendo ele a nós, prendendo, como dissemos no início, naqueles momentos difíceis, de dor, da doença. Vamos pensar neles como naqueles momentos bons, naqueles momentos felizes que passamos juntos. E vamos estimulá-los. Segue adiante, estuda, trabalha, segue adiante, papai, mamãe, meu filho, segue adiante, porque a vida continue. Um dia iremos nos reencontrar. Aí, Dr. Erma diz assim para nós: o dia de finados é o dia que reconhecemos com exatidão o papel daqueles que se foram em nossas vidas. Melhor pensar assim: e lembraremos com saudade ou com amor todos os que sinceramente caminharam na terra, buscando no trabalho a fonte de sua recuperação. Então, todos nós, nessa semana, nesse dia, claro que não vamos, que bom, chegou o dia de finados. Não, temos que encarar o dia de finados como um outro dia qualquer. Eu não vou pensar no meu ente querido somente um dia do ano. São 365 dias, como os Espíritos nós sabemos. Eu vou pensar nele só nesse dia, vou pensar nele só nesse momento, naquele dia, na parte da manhã, quando eu venho para cá na prece, só nesse dia que eu penso nele. Não, eu devo pensar e devo lembrar dos momentos bons que passamos juntos. E nunca podemos nos esquecer que amanhã serei eu e vou reprisar o que eu preciso fazer. O que irão lembrar de mim? Então, o que eu preciso fazer, então, para que eu, ao chegar no plano espiritual, que vou desencarnar, que eu esteja melhor do que hoje. Que eu esteja em condições melhor do que eu estava ontem, do que estou hoje. O que eu preciso fazer? E os Espíritos nos dizendo claramente, fazendo todo o bem possível, praticando a caridade, sendo bom, benevolente, combatendo o orgulho, combatendo a vaidade em mim, sendo compreensivo, sendo indulgente. No Evangelho, fecha aqui o Evangelho. No Evangelho, no capítulo 6, Cristo Consolador, diz assim, o Kardec para nós, diz assim, no item 3, se me amais, no item 3, né? Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como coisas salutares, que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Então, eu preciso compreender que eu quero chegar amanhã, eu quero, como homem encarnado,
Da mesma forma que eu quero amanhã ser melhor do que estou hoje, progredindo em todos os sentidos, eu hoje estou preparando o meu amanhã como espírito. E Dr. Hermann, respondendo essa pergunta para nós, ele diz assim, na lição Morte, Nova Dimensão da Vida. Vida e morte, estágios diferentes para um mesmo espírito. Assemelha-se ao trabalho contínuo de Deus, burilando um espírito, até que esse fique exatamente uma única exposição, a da vida espiritual. A morte, que ceifa tantas vidas, colocando tantos corações em processo de angústia, de saudade, de dor, de lágrimas e sofrimentos, deveria ser encarada eficazmente como mais uma transformação, mais uma porta de transformação do espírito humano. Nós, espíritas, entendemos que a morte nada mais é do que uma passagem para uma nova dimensão. Hoje, quando tantos estão elaborando pensamentos em torno da vida e da morte, repetimos com Jesus: vou para o Pai. Cada um de nós deve encarar esse fenômeno, a morte, como a ida para o mais além, para o mais elevado. Que o ser humano, que o homem em geral, entenda que essa passagem, mostrando a continuidade da existência do espírito, traz uma outra responsabilidade. Olha, interessante o que o Dr. Hermann diz para nós. A responsabilidade de se viver bem para morrer bem. E mais, que do outro lado, seremos exatamente como fomos aqui na Terra. Então, olha o que ele está dizendo. A responsabilidade de se viver bem para se morrer bem. E mais, que do outro lado, no plano espiritual, seremos exatamente como fomos aqui na Terra. Procuremos, portanto, olha a orientação que ele nos dá. Procuremos, portanto, viver em paz, equilibrados, voltados para o bem e sempre, amando ao semelhante. Com isso, estaremos criando dentro de nós condições adequadas para uma vida espiritual futura em paz. Agora desejamos a todos equilíbrio e confiança, pedindo que se mantenham cada vez mais espíritas nas palavras, nos atos, onde estiverem. Lembremos de que a caridade tão falada e propagada deve começar por nós, nos nossos círculos de relações com a família, com os companheiros de trabalho, com os homens do mundo. Que aprendamos a espalhar o perfume da caridade por onde passarmos. Então, amanhã, iremos também desencarnar. Iremos estar no mundo espiritual. E como estaremos? Como gostaríamos que aqueles que ficassem, aqueles que estão encarnados ainda, lembrassem de nós, dos nossos momentos de fraqueza, dos nossos momentos de dor, ou daqueles momentos felizes que passamos juntos, aqueles momentos felizes, das coisas boas, das nossas boas ações que fizemos. É isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que nos analisar, nos preparando para o amanhã. Sem medo, sem paura, sem desespero, achando que morreu, acabou. Não, nós espíritas sabemos que a vida continua, nós espíritas sabemos que nós somos hoje, estamos preparando o nosso amanhã e que nós, amanhã, seremos exatamente
como nós estamos hoje, como o Dr. Herman diz aqui para nós. Amanhã estaremos vivenciando situações de que vivenciamos, passamos. E nunca, como ele diz aqui na mensagem anterior, esquecendo da misericórdia de Deus para todos nós, que permite que entes queridos venham até nós para nos recepcionar, nos levando para hospitais, nos levando para colônias em que possamos ser esclarecidos, que possamos ser tratados das nossas doenças físicas, das nossas doenças que foram, assim, a causa, né, do nosso desencarne. Passamos essas doenças, muitas vezes, estão impregnadas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e só depois de longo tratamento é que essas lesões são minoradas, tratadas, para que nós possamos nos preparar, como nos diz aqui Leon Denis, para nós diz assim, ele faz uma pergunta, penúltima parágrafo da lição de hoje. Qual é a religião ou filosofia que nos traz esse conforto? Qual é a que nos faz entender a sobrevivência e a firmeza do mundo espiritual? A doutrina espírita mostra à sociedade, através da mediunidade, que os espíritos criam suas cidades, locais para sua vivência. Também é da doutrina espírita esta conquista, a visão de que os espíritos se reúnem em comunidades próprias, afins, escolares, hospitarais, sempre objetivando atender aos que chegam e preparar o retorno dos que cumpriram a etapa espiritual. Vamos para o mundo espiritual, ficamos lá um tempo que a gente não sabe qual, nos preparando para reencarnarmos novamente. E no plano espiritual, o nosso amigo espiritual, nosso espírito benfeitor, vai nos analisar junto conosco, mostrando para nós o que devemos passar, que provas, que situações devemos passar para que nós possamos progredir. E muitas vezes no plano espiritual, os espíritos nos dizem isso, conhecendo com avidez e querendo progredir muito rapidamente, aceitamos ou queremos passar por provas bem penosas, e o nosso amigo espiritual diz, não, você agora não está ainda preparado para isso, embora todos nós saibamos que Deus não nos dá provas maiores do que os nossos ombros, ou seja, maiores daquilo que possamos sustentar, aguentar, mas tem que ter um objetivo. Então você vai nascer nessa e naquela situação, passando por essa prova, sempre com o objetivo de progredir, sempre com o objetivo de acertar. Nos preparamos no plano espiritual durante anos, a gente não sabe quanto tempo, não temos uns mais rapidamente, outros menos rapidamente, dependendo da nossa situação, dependendo daquilo que fizemos e dependendo qual o objetivo que estamos encarnados. Mas sempre precisamos ter em mente que encarnamos com objetivos de progredir, de acertarmos, aprimorarmos coisas boas que tenhamos feito em encarnações anteriores e corrigirmos os erros que possamos ter cometido nas encarnações. Ninguém está aqui por acaso, todos nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, e os Espíritos nos dizem que todos nós somos rebeldes à lei. Então, se todos nós estamos aqui, vamos assim dizer, alguma culpa no cartório temos, e precisamos, entre aspas, quitar esses erros, corrigindo os nossos erros. Então, que possamos sair daqui hoje com a certeza absoluta de que a vida continua, com a certeza absoluta que temos que pensar nos nossos entes queridos,
com carinho, desculpando, compreendendo, nunca julgando, nunca condenando, pensando sempre naqueles momentos alegres, felizes, que passamos juntos, e não naqueles momentos de dor, naqueles momentos de desavença, de brigas, que muitas vezes temos. Que possamos sair daqui com essa certeza absoluta e que Deus nos ajude, abençoe, agora e sempre. Graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Hélio pelas reflexões em torno do Dia dos Finados. Que Deus o abençoe e que possamos também, de nossa parte, lembrar dos nossos entes com vibrações de amor e de paz. Passamos então agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que consiste os passes, e durante os passes o nosso irmão Jefferson vai nos falar do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 26, que fala das provas voluntárias, verdadeiro silício. É uma mensagem do espírito do anjo guardião em Paris, em 1863. Eu não vou ler ela toda, para que nosso irmão possa ter mais tempo e em casa vocês deem continuidade à leitura. E fala-nos assim o anjo guardião: vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. Esta questão faz lembrar estas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espetou num espinho, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar o médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. O homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar sem as lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta e não em se desesperar se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Essa questão, naturalmente, nos leva a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício, não quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Aqui há uma outra distinção a fazer para vós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitai-a sem lamentações e com fé. É tudo que ele vos pede. Não debiliteis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta punição por suas consequências inevitáveis. Então nós vamos parar por aqui, pedindo aos companheiros que deem por término a leitura em seus lares. Agora vamos pedir aos nossos irmãos médios que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes. Nossos irmãos que estão na assistência, não dê importância a essa manifestação, essa movimentação que se faz necessária, mas vamos procurar já fazer a nossa prece íntima, estabelecer um contato com os nossos guias espirituais, os nossos guias da casa, para que possam levar as nossas preces
envolvidas em sentimentos de amor até o nosso Pai, aos pés do Altíssimo, e que possamos receber aquilo que for de melhor para o nosso adiantamento como espíritos imortais. Nossos irmãos que estão em suas residências também, procurem se colocar numa posição confortável, procurando lembrar algum item que o nosso irmão Hélio falou durante a explanação, a fim de que também possamos estabelecer um contato junto com esses amigos espirituais, sempre na certeza que seremos atendidos conforme a nossa necessidade. Vamos à prece. Senhor Jesus, eis que estabelecemos uma vez mais contato contigo através da prece e através dos nossos amigos espirituais. Nas reflexões em torno do teu Evangelho, falando do verdadeiro silício, nas reflexões do estudo que tivemos em torno da vida maior, te pedimos, Senhor, que abençoe esse momento, o momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Silício significa sacrifícios voluntários, martírios ao que alguém se submete com resignação. Todavia, o verdadeiro silício, a que nos reporta o Espiritismo, diz respeito às provas que temos que passar na reencarnação com a finalidade de exercitar a nossa inteligência, tanto quanto a paciência e a nossa resignação. O mérito reside em suportarmos, sem limitações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar jamais. Mas tudo isso sem negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Desta forma, um grande mérito, principalmente quando o sofrimento, as privações, o verdadeiro silício, tem por objetivo o bem do próximo, conforme nos alerta os ensinamentos do Mestre Jesus. Para tal é preciso que, primeiramente, entendamos o bem, nos reportando ao livro Fonte Viva, capítulo 35, pelo Espírito de Emmanuel, que nos diz assim: entendamos o bem. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a própria vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra de refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O cântico das aves substitui a luz do trovão. O ar suporta o peso das nuvens, o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que então conservaremos por nossa vez o fel, o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe a energia para o proveito da vida. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções. Estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e transforma-os em bênção, com brandura e umidade para benefício de todos. Com esse entendimento do bem, queridos irmãos, se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, vós que deixais vossos aposentos para ir a um casebre miserável, levar consolação, vós que sujais as vossas mãos, tratando as chagas alheias, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, esse é o vosso sacrifício, esse é o vosso verdadeiro silício, abençoado por Deus. Por fim, se desejais o silício, aplicai em vossa alma e não a vosso corpo, e que os mensageiros de Deus, os bons espíritos, nos abençoem para que possamos suportar os nossos silícios,
principalmente em prática do bem, amando ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo, e que nos faz lembrar uma canção que em algum lugar ouvi: se eu passo fome, que seja por mim mesmo. Se eu sinto frio, que você esteja agasalhado. Se eu passo perigo, que você esteja protegido. E que Deus nos abençoe a todos nós com paz e amor. Que assim seja, graças a Deus. Aguardemos ainda uns instantes que os irmãos ainda estão trabalhando. Mas tivemos a oportunidade de refletir em torno do Evangelho do Cristo, trazendo sempre a mensagem de amor, de luz e de paz. O Senhor Jesus, nosso Mestre maior, está à frente de todos os trabalhos, está à frente de toda a situação do nosso planeta Terra. Essa semana em que certamente, como o Hélio falou, que nós não deveríamos só lembrar nesse dia, mas de todos os dias dos nossos irmãos que anteciparam a grande jornada. Com fé, com esperança, desejando as melhores vibrações possíveis e dizendo para eles: muito obrigado, mas caminha. Então vamos à prece final. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por receber essas vibrações de amor e de paz, essas vibrações na certeza que a vida continua no além-túmulo, que não se encerra ali. Que possamos, Senhor, sim lembrar com alegria, que possamos sim lembrar com saudade, mas desejar também vibrações de amor, de fraternidade, de união e de fé para esses que antecederam a grande jornada. Abençoa, Senhor, a todos eles. Sabemos hoje que somos uma só família, a família universal. E como o objetivo maior da vida é o progresso de todos os espíritos, nós queremos agradecer a Deus por essa dádiva bendita na vida de todos nós, que é a bênção da reencarnação, a pluralidade dos mundos, a possibilidade da comunicação e a certeza, Senhor, sempre que a vida continua. Abençoa a nossa casa, a direção material e espiritual, a todos os trabalhadores, a esses que por aqui passaram e deixaram seu cadinho de luz para que pudéssemos multiplicar juntos. Abençoa, Pai querido, o nosso irmão Allan Kardec, o nosso irmão Leon Denis, mas em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que nos despeçamos em paz e que a tua luz continue conosco e que de nossa parte possamos também sempre estabelecer o maior contato contigo através da prece. Que assim seja, graças a Deus.